Testamento, ele também cita a história, foi tão terrível. E foi um exemplo do rito que Deus deixou para toda a humanidade. Que ainda nos dias de Cristo, o verbo de Deus feito carne, essa história ainda era totalmente contada. Aleluia, Deus. O Novo Testamento, essa história é citada por Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 10, o verso 15, Mateus capítulo 11, o verso 24, Lucas capítulo 10, o verso 12, Lucas capítulo 17, o verso 28 e o verso 29. O próprio Cristo fala sobre a destruição dessas duas cidades. O apóstolo Pedro também fala da destruição de Sodoma e Gomorra, segundo Pedro capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, Marcos capítulo 6, o verso 3, esse Judas, irmão carnal de Jesus, irmão por parte da natureza humana de Cristo, ele também fala, o texto, ora lido aqui, Judas, versículo 7, fala, Sodoma e Gomorra foram Aleluia, Deus. e foram deixadas como exemplo da pena eterna do fogo do inferno. Glória a Deus. O Apocalipse, escrito por João, ele também cita a destruição de Sodoma e Gomorra, ele comparou Jerusalém nos dias da grande tribulação, tão prostituída espiritualmente como Sodoma. Apocalipse capítulo 11, o versículo 8. Aleluia, Jesus. Sodoma e Gomorra nunca foram esquecidas. Glória. Sodoma e Gomorra nunca foi esquecida pelos autores inspirados da Bíblia Sagrada, pelos homens que escreveram a palavra, inspirados, imbuídos, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Sempre Deus tinha conta com a destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Pode dar glória, pode dar glória. Aleluia. Capítulo 3, o verso 6 de Apocalipse. Quem tem ouvidos? Ouça. Quem tem ouvidos? Ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. A maldade de Sodoma e Gomorra estava totalmente sem recursos, estava escancarada. Sodoma era uma cidade muito linda. Para muitos que não sabem, o mundo desenvolvido naquela época, entre cidades totalmente desenvolvidas, com um grau intelectual alto, cidades com grandes riquezas, cidades com níveis de tapeçaria, de cereais, de feitura de vinho, de tantas especiarias. Sodoma estava entre elas. Sodoma era totalmente desenvolvida. Sodoma, ela tinha uma grande empresa de tapeçaria, de linho fino, de roupas de grife, roupas, as malhas mais bonitas daquela época, o cultivo de cereais, o cultivo da lavoura. Sodoma era rica em todos os aspectos. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Ela chega a citar em Gênesis capítulo 13, o verso 10 e o verso 12, que Ló levantou os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Olha aqui, fala que Sodoma era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Sodoma era como o jardim do Senhor. Qual o jardim do Senhor? O jardim do Éden, o horto do Éden. Você imagina a boniteza do jardim do Éden? Foi feito o jardim pelas mãos do próprio Deus nos dias da criação. Nos dias literais da criação, o Senhor fez o jardim e colocou o homem nele para lavrar, para cuidar. Gênesis capítulo 2, o verso 15. Glória a Deus. Antes do pecado entrar no mundo, Adão já era lavrador. O jardim de Deus era lindo. E Sodoma e Gomorra são comparados ao jardim do Senhor. Aleluia. Gênesis 13, o verso 10, era como o jardim do Senhor. Você imagine como era linda então a cidade? Por isso que quando houve contenda, Gênesis capítulo 3, entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gados de Ló,
Ló falou assim, ó, se você for para a direita, Abraão falou, Ló, que era sobrinho dele, se você for à direita, eu vou à esquerda. Se você for à esquerda, eu vou à direita. Mas vamos nos separar para que não haja contenda entre nós. Porque os pastores começaram a contender. Ló estava com a visão carnal. Ló estava com seus olhos virados para as coisas da carne. E Ló escolheu esse lugar, porque Sodoma era bonita. Sodoma era como o jardim do Éden. E Ló falou, eu quero ir para lá. As Campinas além do Jordão. Aleluia. São cidades lindas. E fala que a Bíblia mais, ó, que Sodoma e Gomorra eram como a terra do Egito, por causa da prosperidade. Egito foi um dos impérios mundiais. Egito tinha grande riqueza, grandes estátuas, grande desenvolvimento matemático, científico daquela época. Então imagine que Sodoma, além de ser linda, ela era também desenvolvida intelectualmente, e na parte de indústria, na parte de manufatoria, ela era totalmente desenvolvida. Ah, eu quero ir para um lugar para cuidar de gado, eu quero ir a um lugar que esteja menos desenvolvido, eu quero Sodoma, que é linda, que é cidade de rico, que é cidade que tem grandes empresas, grandes indústrias, lá tem empresa de tapeçaria, empresas de vinho, de cereais, cidade desenvolvida cientificamente, nos estudos, eu quero ir para lá. Ele olhou os olhos da carne. Nós não devemos olhar pelos olhos da carne, temos de olhar pelos olhos do Espírito de Deus. Olhar conforme Deus quer, olhar conforme a palavra determina, olhar conforme Deus, Ele quer que nós olhamos. 55, o verso 8 de Isaías, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos pensamentos. Pode dar glória, pode glorificar o pensamento de Deus. Exalte, exalte, exalte ao grande Javé, ao Deus eterno, exalte o Pai, o Filho e o Espírito. Oh, glória. Então assim era Sodoma. Bonita como o jardim do Senhor, rica na intelectualidade, na área científica, na área de trabalho artesanal, na área de desenvolvimento. Era uma cidade top daqueles dias. Ló foi para lá. E pela Bíblia, Ló foi colocado lá como uma autoridade passado um tempo. Ló virou autor, sim. A Bíblia Sagrada diz lá em Deuteronômio, capítulo 16, o verso 18, que as autoridades naqueles dias constituirá juízes e oficiais nas portas das cidades. 16, 18 de Deuteronômio, constituirás juízes e oficiais nas portas das cidades. Todos os oficiais, pessoas graduadas, que eram juízes, oficiais da cidade, eles julgavam as causas do povo nas portas da cidade. Eles ficavam nas portas. O julgamento, o juízo era feito nas portas da cidade. Ora, quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis, capítulo 19, diz que à tarde chegaram os dois anjos de Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. Aleluia. Essa é uma leitura importante para você discernir. Quando é dito que Ló estava à porta da cidade, sentado à porta, ele tinha conseguido um cargo alto lá. Ele tinha virado um oficial da cidade. Ele tinha virado um juiz da cidade. Ele já havia se conformado com o estado podre, com o estado pecaminoso daquela cidade. Ele nem tinha mais força de combater. Ele nem tinha mais força de se opor. Ele não tinha mais força de contrapor o estado calamitoso, o estado sinuoso em cuja aquela cidade estava a participar. Aleluia. De cuja cidade estava a participar. Lá Ló virou um oficial, virou um juiz. Por isso que Ló ficava à porta, porque ele já era uma autoridade lá. Só que como era Sodoma,
A Bíblia diz que Sodoma não é de hoje, que Deus já tinha dito que Sodoma já estava destruída espiritualmente. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia diz, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Essa palavra já mostrava que aqueles homens eram grandes pecadores. Eram homens que tinham pecados horrendos, pecados vis, pecados de arrancar fio de cabelo da cabeça, pecados que deixavam qualquer pessoa boquiaberta, deixava qualquer pessoa fora de si, perplexa, abismada com os pecados que aqueles homens faziam. Aleluia. Os pecados lá eram demais. Por isso que a Bíblia ela chega a falar, Moisés no seu relato, fala que eram grandes pecadores contra o Senhor. Irmão, entenda, grandes pecadores, era além do normal, eram pecados que deixavam qualquer um boquiaberto. Por isso que as práticas sexuais em Sodoma eram diversas. Homem com homem, mulher com mulher, sexo com animal, sexo com crianças. Grandes escavações feitas à borda do Mar Morto, que cientificamente os arqueólogos falam que Sodoma está enterrado no local onde é o Mar Morto. E já foram feitas escavações à beira do Mar Morto e acharam até órgãos sexuais de homem. Eles cultuavam aos órgãos sexuais dos homens, imagens de órgãos genitais de homens que eles prestavam culto. Irmãos, aquele povo era imundo! Imundo! Por isso que diz, grandes pecadores contra o Senhor. Era todo tipo, orgia, bacanal, suruba, todo tipo de pecado era cometido lá. Irmão, para Deus ter se irado contra aquele povo, o negócio era terrível, irmãos. Era além do normal. Sodoma também, a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 18, o verso 20, disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, diz o Senhor, que eu descerei e verei se de fato o que tenho praticado corresponde a esse clamor que tem vindo até mim. Se não, saberei. O pecado já tinha cheirado mal as narinas de Deus. Aleluia. Deus decidiu descer a Sodoma e Gomorra. Por isso que Ló recebeu 2 anjos em sua casa. Aqueles anjos eram a representação do próprio Deus na Bíblia. Deus desceu para contemplar o estado maldito. Dá glória a Deus. Primeiro aqueles anjos foram falar com Abraão. Aqueles anjos eram 3, representam as 3 pessoas da Santíssima Trindade. No estado de teofania. Teofania é uma manifestação de Deus. As 3 pessoas se manifestaram, vieram para ver o estado maligno que é aquela cidade. Quando Abraão recebeu os anjos, Abraão ficou estupefato. Abraão falou, meu Deus, por isso que Abraão começou a orar. Porque ele sabe que quando os 2 anjos saíram de sua casa, os anjos saíram prontos para acabar com tudo. Porque Deus tinha falado, eu vou descer lá, eu quero ver como está essa cidade. Deus queria acompanhar de perto. Aleluia. Deus queria ver a ruína. Ah, mas Deus está no céu. Deus vê, mas Ele queria vir e participar um pouco. Ah, mas Deus, está vendo que Deus é injusto? Deus dá oportunidade para o homem se arrepender. O homem não se arrepende porque ele não quer. Senhor, quando Abraão viu aqueles 2 agora os anjos vão para lá, Abraão ficou desesperado. Abraão começou a orar. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não acaba com aquela cidade. Aquele clamor de Abraão em Gênesis 18. Porque ele viu que o negócio ia ser terrível. Irmão, 10:31 de Hebreus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Salmo capítulo 7, o versículo 11, o verso 12, diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Aleluia. E se o homem não se converter, Deus
juízo. Deus é um Deus que julga e vinga na terra. Deus é amor, mas Ele é fogo que consome. Aleluia! Ele é fogo consumidor. Quem grita aleluia? Levante a mão para adorar, grite louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que quando os anjos chegaram lá, que era uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, chegam lá. Aí aconteceu, Gênesis capítulo 19, do menor até o maior, até as crianças, elas eram envolvidas nas práticas sexuais diversas. Por isso que o vocábulo sodomita descreve uma relação sexual ilícita, por causa de lá. Sodomia descreve um intercurso descomunal, um intercurso anormal, antinatural. Aleluia. Quando os anjos chegaram, Ló percebeu que aqueles varões eram varões de Deus. A Bíblia diz que Ló, vendo-os, levantou-os para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Se aqueles anjos fossem só anjos, Ló não poderia ter prostrado o seu rosto em terra. Você pode ver que ele prostrou o rosto, os anjos não falaram, levante-se. Quando João, do Apocalipse, capítulo 19, verso 10 de Apocalipse, João, ele se ajoelhou aos pés do anjo que mais mostrava para adorar, ele diz, o anjo falou, levanta, adore a Deus, porque o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O anjo mandou levantar, porque ali era um anjo, um ser angélico, era um ministro. Esses dois não eram anjos. Esses aí eram as pessoas divinas. Aleluia! É que Ló adorou. Ló adorou com o rosto prostrado. Se fossem qualquer... Levanta. Mas eles não mandaram Ló levantar. Porque adorai somente o Senhor teu Deus. Ló colocou os varões para dentro. Porque Deus falou que ia ver de perto o que estava acontecendo lá. Ló colocou os varões para dentro. A Bíblia Sagrada diz que do menor até o maior, criança, adolescente, jovem, circunvizinharam toda a casa de Ló. E começaram a bater nas paredes, bater nas portas. Nós queremos, 19:5 de Gênesis, eles falaram, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traga-os para fora, para que os conheçamos intimamente. Eles queriam ter contato sexual com os anjos. A palavra conhecer aqui não é ter amizade. Porque Ló, a Bíblia diz que ele falou, eu tenho 2 filhas virgens. Toma minhas 2 filhas. Não, nós queremos os que estão aí. Como? Aí tem gente, o movimento gay, que é o movimento do diabo, que é ressuscitação da doutrina de Sodoma e Gomorra nos dias atuais. Eles falam assim, não, negócio que quando a Bíblia fala que os anjos queriam conhecer, é ter amizade. Mentira! Porque se fosse amizade, como que Ló deu as 2 filhas dele? Aleluia. Ló deu as 2 filhas, eles não quiseram. Aleluia. Era pecado terrível, obra da carne, obra do diabo. Porque eles queriam ter intercurso antinatural. Aí a Bíblia diz que os anjos já saíram, deixou todos aqueles homens cegos, e a Bíblia diz que eles ficaram procurando ainda, mesmo aquele povo cego. A Bíblia diz que eles continuaram procurando, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Gênesis 19:11. Ainda só pararam porque se cansaram. Mesmo os cegos, ainda aquele, porque o desejo antinatural é um desejo inflamável.
Inflamável. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 1, fala que homens se inflamam na sua sensualidade, Romanos 1, 26, com outros homens. A pessoa que tem esse espírito imundo, ele fica inflamado, ele não quer saber onde é, ele não quer saber quem é uma inflamação, fogo de Satanás nele, que ele não consegue segurar. Queima, Jesus. Vê que aqueles homens estavam lá, estavam cegos e continuaram querendo ter a obra do diabo. Os anjos deixaram o povo cego, foram embora lá, vão embora agora. Mas saiu com tudo, naquela mesma hora. O estado de Sodoma era esse estado. O estado de Sodoma era crítico. Eles não respeitaram as pessoas que há em Deus. Eles não respeitaram as pessoas divinas que tinham ido lá. O próprio Deus foi àquele lugar, eles não aceitaram, irmãos. Para você ter ideia, em Gênesis 8, essas pessoas, os 3 anjos que representam as 3 pessoas da divindade, Abraão todo o tempo chama aqueles 3 de Jeová. Abraão chama aqueles homens de Senhor. E a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Eles não estavam lidando com qualquer um. Eles estavam dando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus da Bíblia. A cidade estava destruída. Eles também eram muito materialistas. Os pecados sexuais, só que eles eram materialistas também. Jesus, no seu sermão escatológico, em Lucas capítulo 17, o verso 28 e o verso 29, a Bíblia Sagrada, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Qual o materialismo deles? Comiam, glutonaria, bebiam, eles eram entregues ao alcoolismo. Como eu falei, lá era um grande local que construíam vários tipos de vinho. Eles gostavam de beber, de encher a cara. Compravam o materialismo. Eles eram consumistas. Um povo consumista queria comprar tudo do mais caro para se aparecer, para se exibir, para mostrar pompa. Eles gostavam de comprar para mostrar que era melhor que os outros, que as outras nações. Vendiam. Era um povo também que ao mesmo tempo que compravam para se exibir, eles não paravam por nada, porque eles gostavam de vender. Uma pessoa que não se contenta. Eu comprei algo, só que eu não me contento. Acho que o meu dinheiro é como fosse uma água. Então eu já vim, vou vender, não preciso ter muito dinheiro. E vende tudo, assim eram eles. Plantavam e construíam. Se a cidade era bem edificada, eles tinham lavoura, tinham grandes construções civis. Era um povo totalmente rico, um povo consumista, um povo avarário, cheio de avareza. Também tem uma passagem em Ezequiel capítulo 16, o verso 48 ao 50. A Bíblia diz que eles eram soberbos. Os varões de Sodoma, as pessoas de Sodoma, eram pessoas soberbas. Ezequiel capítulo 16, 48 ao 50. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, a irmã de Samaria, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã. As maldades de Sodoma, as maldades. Soberba. Aleluia. Soberba. Deus. Aleluia, Jesus. Orgulhosos. E orgulhoso cai por terra. Glória a 4:6 de Tiago. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus resiste. Está debaixo da resistência do Senhor. Deus resiste aos soberbos. Soberba. Fartura de pão. Falei? Eles eram fartos. Por que isso era um pecado? Era um povo que não ajudava ninguém. Eram pessoas fartas que não se interessavam com outros povos, com outras nações. Era um povo cheio de avareza, cheio de usura, cheio de cobiça. Abundância de ociosidade. Era um povo ocioso, obstinado, teimoso. Eram abundantes. Ociosidade.
mas nunca amparou o pobre necessitado. Como eu falei, não ajudavam ninguém. Aí tem mais pecado. Eles se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Aí esse texto aqui, abominação, o negócio muda. Que abominação é o tratamento que Deus dá aos pecados de homossexualismo, de lesbianismo. Capítulo 18, 22 de Levítico: não te deitarás com outro homem como se fosse uma mulher, cometerás abominação. Quando a Bíblia cita que eles cometiam abominações, entra aqui o pecado de homossexualismo, de lesbianismo e prostituição. Aleluia. Aquela cidade, não adianta, era como o Jardim do Éden. Sim, era riquíssima, exato, mas os pecados e as maldades já tinham cheirado mal às narinas de Deus. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Ai daquele que brincar com Deus. Tá aqui não. Ai daquele que brincar com as coisas sagradas. O nosso Deus é juízo. O nosso Deus é justiça. Com Deus não brinca. Às vezes brinca com o homem, brinca com alguma coisa, mas não brinca com o Senhor. Todos que se levantaram contra Deus, todos se levantaram contra a palavra de Deus, todos que se levantaram contra a doutrina da santificação, o Senhor, Ele toca terrivelmente. O Senhor, Ele se vinga. Aleluia. Terrivelmente. Porque o nosso Deus é juiz. Quem crê, dá glória a Deus. Nosso Deus é juiz. Juiz é o nosso Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 50, o verso 6. Os céus anunciam a tua retidão, porque tu, Senhor, és o juiz. Ele é juiz. Quem crê? No juízo do grande El Shaddai. Quem crê? No juízo do Deus Todo-Poderoso. De Yahvé, Yahvé. Nosso Deus. Essas cidades cometeram grandes pecados. Nosso Deus. E Deus acabou com elas. Quando aqueles anjos subiram, 19:24 de Gênesis, diz que Jeová fez chover fogo de Jeová. Entenda aí, Jeová fez chover fogo de Jeová. Está vendo que tinha mais uma pessoa divina ali. E o fogo com enxofre é a condenação também eterna da maldição eterna que os homens levarão. O fogo com enxofre, o enxofre, fogo que você acende para esquentar comida, ele não derrete pedra. Se você fizer uma fogueira aqui à beira da igreja, ele nunca vai derreter pedra. Mas o fogo com enxofre, ele derrete até pedra. Ele derrete a rocha. Derrete a pedra. Então quando aquele fogo consumidor com enxofre, ainda o mau cheiro, o enxofre e o mau cheiro que dá naquele minério. Quando o fogo desceu, o fogo acabou com tudo. Acabou com os seres humanos, acabou com as casas, acabou com as riquezas que eles tinham, acabou com as belezas, com as bonitezas que eles tinham, acabou com os adultos, acabou com os grandes comércios, acabou com tudo que aquele povo tinha, com as mansões, com os palacetes, acabou com as casas. O fogo destruiu tudo e não ficou pedra sobre pedra. Fogo com enxofre, tudo baniu, tudo acabou. E o próprio Cristo, ele deu testemunho desta cidade, dizendo que hoje haverá mais rigor para nós do que o povo daquela cidade. Mateus capítulo 10, o verso 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que rejeitaram a minha palavra. Porque a Bíblia está dizendo que hoje
o rigor será maior. Hoje, o rigor será maior para aqueles que rejeitarem o Evangelho. O juízo de Deus vai ser mais duro, porque há graus de punição no inferno. Guarde esta frase. Guarde esta frase, que há graus de punição no lago de fogo. Há graus terríveis. Hitler, ele matou 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Contando tudo, Hitler matou mais de 20 milhões. Entre gays, entre ciganos, entre pessoas com algum defeito físico, até testemunhas de Jeová, que alguns ele matou, muitos ele matou também. Contando tudo, dá mais de 20 milhões que Hitler matou. Agora me diga, como que o Senhor é justo? 18:25 de Gênesis, Deus falou: eu farei justiça, porque eu sou o Senhor de toda a terra, e eu não condenarei o justo com o ímpio, porque eu farei justiça. Diga para mim, uma pessoa que matou 20 milhões de pessoas, como Deus será tão justo de condenar para queimar do mesmo jeito quem matou 20 milhões e um assassino que matou um só? Como? O Senhor seria injusto se o que matou um sofresse a mesma dor do fogo do inferno do que Hitler, que matou 20 milhões. Aí está a diferença. O rigor será terrível no juízo. Glória a Deus. O rigor será terrível no lago de fogo. Quando as almas, quando os corpos ressuscitados forem lançados no lago de fogo, capítulo 20, verso 14 e 15 de Apocalipse, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Quando for lançado no lago de fogo, aí vem o juízo. Alguns que estão lá, a força do fogo da condenação vai ser pior. Tem pessoas que todos estarão no mesmo lago, só que uns